Nas próximas 48 horas, decisões importantes. Nas próximas 48 horas, decisões importantes. Bem, isso foi hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Fé em Ação. Hoje trazemos detalhes de uma revelação forte entregue ao missionário americano Brandon Biggs. Deus abriu os olhos dele para o que está prestes a acontecer com as nações da Terra. Não se trata de medo, mas de preparação. Brandon viu o céu se movendo e a Terra reagindo. O que Deus mostrou a ele é um aviso direto para os governantes e para o povo. As nações serão sacudidas. Tudo o que é orgulho humano e soberba será colocado à prova. E eu disse ao Braden, o que tem às 48 horas? Cabeças frias prevalecerão. Não aceitem, lembrem-se do que eu disse, não aceitem conselhos dos ímpios. Não aceitem conselhos dos ímpios. Isso é sobre ele estar furioso com as decisões que foram tomadas hoje e o ataque ao Irã. O que acontecerá a seguir? Uma escalada da guerra. Eu disse, se por exemplo o plano B realmente não acontecer, sou o plano A. Perdão, plano B. Eu vi o plano B. Qual era o plano B? Eu disse os poços de petróleo do Irã. Como se lastreia o dólar? Como você se resgata? Guerra. Eu vi a guerra. Eu disse Terceira Guerra Mundial. Venezuela, Cuba, uma escalada das coisas. Estimular a economia. Como você? Qual é a próxima fase? E eu continuo orando sobre essa guerra. Eu vi o petrodólar subindo, mas vi as refinarias de petróleo do Irã sendo atacadas. Lembram? Há muitos de vocês, há muitas coisas o Senhor nos mostra em oração. E eu apenas continuo. Eu digo uma vez e sigo em frente. Mas eu quero passar este vídeo porque eu disse que o vejo na canoa e nas cataratas do Niágara. E há um redemoinho no meio da canoa agora. Parece um redemoinho de poeira, como aqueles redemoinhos. Mas começou a se transformar. E o que começou como um redemoinho virou um tornado. E o tornado começou a soprar no meio da canoa ontem à noite, 2 noites atrás. E eu o vi girando e girando e girando. E então chegou a um furacão de categoria 5. Alguém se lembra disso? Eu vi aquilo girando. Vi um jacaré que era preto com roxo ao redor. E era a Amy Coney Barrett perto do Ryan. E o Senhor disse, ore por ela. Eu disse influenciando decisões sobre o Canadá. E a Europa e o euro, afetando as decisões dos juízes da Suprema Corte, por causa do apoio político relevante e constante da BlackRock, que acabou influenciando de forma significativa os juízes. E eu disse que via a escuridão pressionando-os politicamente através das finanças para fazê-los tomar a decisão que tomaram hoje. Isso foi há 48 horas. Você pode passar o clipe se quiser, filho. Mas não quero gastar muito tempo revendo isso. Porque o que eu disse naqueles vídeos, vocês podem voltar e assistir e poderão tê-los aqui. Estava escuro. E não estou aqui para deixar as pessoas com medo hoje à noite. Não quero dizer que o céu está caindo. Eu acredito que Deus tem um plano B. Como eu disse, vi muita coisa e então eu sei no meu coração. Isso nos deixa muito próximos da vinda do Senhor Jesus Cristo. O que sairá disso? O que continuará em espiral com isso? O que será das reuniões de Brad Garlinghouse? Que eu os vi em uma mesa e os bancos estavam de um lado e o pessoal das criptos do outro. E eles chegaram a um acordo. E um acordo estava prestes a ser feito. E havia um fluxo turbulento e agitado, bem na frente dos bancos. E o Senhor disse, em fevereiro desta época no ano passado, eu dei uma palavra. E eu disse, isso se tornará o velho oeste selvagem. Uma nova revolução industrial surgirá disso. Mas este será o começo do sistema da besta. A introdução do sistema da besta às criptos. Agora, eles o trouxeram aqui e iam votar, e as coisas vão acontecer, ouçam tudo isso que está rolando. É tudo como dominós. Tudo acontece tão rápido, mas a maioria é como o sapo na panela, e não percebe quão rápido a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima. A minha opinião é pelo que estou orando. O próximo ciclo de Shemitah. Então pode reproduzir isso. Ainda não esse. Toque o que eu disse. Porque, como eu disse, eu não fujo de nada do que digo. Eu sou direto. E se eu errar, senhoras e senhores, serei o primeiro a lhes dizer. Eu errei. E quer saber? Eu sou humano. Pode tocar isso sobre o que eu vi. Isso é uma parte. Como eu disse, não estou aqui para causar medo. Não estou aqui para causar medo pelo que vi. Estou aqui para prepará-los para a vinda de Jesus. Esse é o ponto principal desta mensagem hoje à noite. Não temam. Jesus está vindo. Um avivamento está à nossa porta. E é nisso que vocês devem se focar. Vejam só isso aqui. E ele disse, isso é vital. A Suprema Corte e a decisão que tomarem contra a tarifa é vital. Para o sangue vital da economia americana. Não é uma questão de, e se não acontecer, é tudo ou nada. Isso é muito sério. Enquanto isso vinha, eu vi a Suprema Corte e o Senhor me mostrou. Lembrem-se, eu disse, não podemos permitir que as tarifas não ocorram. Porque esse é o sangue vital do plano para a economia da América. Para permitir que a economia floresça e vá para o próximo nível,
Isso ajudaria a nos sustentar e a mantê-lo remando para não cair na cachoeira, pois a economia estava em apuros. Então tenho orado sobre essas tarifas, porque um plano B, se não tivermos o plano A são as tarifas. O plano B eu vi, tentar se virar com o que pudermos fazer para salvar a economia. Como faremos se isso cair e tivermos que pagar trilhões de dólares para esses países, nações, o que a América faz com a sua economia? Esta é uma posição muito difícil. Então eu vi que isso é vital. E algumas pessoas dizem, bem, Brian, eu não, ei, escute, estamos em uma confusão. E a maioria de vocês não percebe o tamanho da confusão em que estamos. Estamos 34 ou mais 40 trilhões de dólares no buraco. Quando você tem 40 trilhões de dólares em faturas de cartão de crédito e em dívidas, o que você faz? Você tem que fazer uma jogada de tudo ou nada. E isso diz respeito às decisões dos juízes da Suprema Corte sobre as tarifas. Agora vamos orar por isso por apenas um minuto aqui. Isso é algo importante, é algo muito, muito importante sobre a economia da América, sobre todas as decisões e como o rumo desta nação seguirá pelo resto do mandato de Trump. E é a Amy Coney Barrett que temos que influenciar. Esta é o problema bem aqui. Eu vejo a Amy. O rosto da Amy está diante de mim com muita força aqui nesta visão. E estamos orando pelo coração da Amy. Eu vejo um jacaré enorme com muitos dentes. Eu vejo um jacaré enorme nadando no topo da... Sabe como eles vão direto para a beira da água? E você pode vê-los na beira da água nadando e a cabeça deles está apenas um pouco acima da superfície. É isso que eu vejo em relação a isso. Eu vejo um jacaré. É um jacaré preto escuro, com olhos de ônix preto. E tem um contorno roxo. Parece uma energia sobre este jacaré. Certo, e agora vejo o Carney e ele está influenciando essas decisões do Canadá sobre, agenda política vinda do Canadá e do Carney em relação ao Partido Democrata. É mais sobre o Canadá e a economia entrando em uma grande recessão rumo à depressão em relação a essas decisões. E essa é uma pressão em relação ao financiamento. E isso vai para a Inglaterra e vejo o primeiro-ministro e é sobre o Carney. É sobre este homem. E isso é sobre o que eles impuseram com a União Europeia. Isso é sobre as tarifas em relação à União Europeia e a influência que terá no euro e até com a China, e o Japão. Mas mais sobre o Canadá do que qualquer outra nação. Isso tem a ver com a BlackRock influenciando os juízes. É minha opinião que o tribunal foi influenciado por interesses estrangeiros. Bem, eu acho que interesses estrangeiros são representados por pessoas que eu acredito terem influência indevida. Eles têm muita influência sobre a Suprema Corte, seja por medo, respeito ou amizades, eu não sei. Mas eu conheço algumas das pessoas que estavam envolvidas do outro lado e eu não gosto delas. Eu acho que eles são os verdadeiros canalhas. E tem que fazer o que é certo para o país. Você tem que fazer o que é certo para a Constituição. São as mesmas águas que estão vindo contra as criptos. Eu vejo uma fina camada de água que está vindo sobre uma mesa. Uma mesa. É uma mesa de diretoria. E dessa mesa de diretoria sai essa fina camada de água. Esta é a diferença entre cair nas cataratas do Niágara e se sustentar. Pois há uma grande tempestade no meio disso. Parecia um tornado. E ele vai e se torna muito pequeno e começou parecendo apenas um redemoinho. E enquanto está crescendo e está tentando se tornar maior como um furacão, e está na beira da cachoeira. É por isso que tomamos autoridade sobre essa missão demoníaca de levar a América para a cachoeira. Nós não permitiremos isso. Nós falamos com esse tornado agora mesmo. É como um pequeno redemoinho de poeira. É como uma daquelas pequenas tempestades de poeira, mal está girando. Em sua carne, ele precisa de força em seus ossos. Trump. Orem sobre a carne dele. Não o seu exterior, mas o seu interior. Força para conseguir terminar o trabalho. O peso do demoníaco, né? O peso do que está vindo contra ele em um dia isso te cansa. Porque ele está vindo contra a agenda do anticristo e o sistema do anticristo. E vocês devem orar por um fortalecimento em seus órgãos. Pois a pressão deste demoníaco está tentando pegá-lo até mesmo pelos seus órgãos. Falha de pressão no coração. Sabe quando Jesus teve tanta pressão sobre ele que estava suando gotas de sangue? Isso é diferente. Mas é pressão sobre a carne. Devemos orar por um fortalecimento. E que ele seja fortalecido nisso. Sobre o seu, é quase como quando você espera e você tem pesos de 200 libras em seus sapatos e você está tentando levantar cada um deles. E você está puxando contra uma gravidade extrema. É assim que eu vejo quando ele está passando por isso. E ele está puxando os pés, apenas tentando chegar onde ele deveria chegar. Mas se a igreja erguesse os seus pés e dissesse, ei, muitas mãos tornam o trabalho leve, senhor presidente, nós vamos levantar os seus pés e carregá-lo até lá. Nós vamos te levantar e te colocar em nossos ombros. Tem muita gente aqui. Podemos te levar até a linha de chegada. Você fará isso através da oração. O diabo tem um plano, mas Deus tem um maior. Você entende? Eu disse o que quando Jesus veio? Eu culpo a igreja por não orar pelo homem. Bem, Senhor, oramos. Não, falo da igreja, Brandon. Você não é a igreja. Deve orar mais por ele. Ele tem que terminar o que Deus reservou para ele.
É como ir em para qual caminho o Senhor quer que eu siga, porque, Senhor, cada um deles tinha algo. Eu vi tantas coisinhas diferentes, tantos pequenos caminhos diferentes. E quando estou orando, vejo uma estrada. E cada uma das estradas leva a algo das decisões dos juízes da Suprema Corte. Até ele falando no Estado da União na próxima semana, para o discurso dele, orando pelo discurso dele, para orar por orar pela cerimônia de encerramento, orar pela Páscoa. E então tem e continua com as decisões que ele está tomando em relação ao Irã. E se ramifica assim. Parece um leque. E há tantos caminhos diferentes em relação à economia. E é por isso que no natural, minha carne, quando olho para isso e digo, uau, uau, Senhor, tem um monte aqui. Você acabou de abrir. É como chegar perto. Cheguei na beirada e ele foi e se abriu como um leque. Por isso eu fiquei tipo, uau, para que lado eu vou agora? Sobre as decisões que ele tomará nas próximas 48 horas, orando pelas decisões dele. Então é aqui que estamos, bem aqui. 18 de fevereiro. Então era por isso que estávamos orando. E oramos o máximo que eu pude. Sabe? E eu sei que nós progredimos. Eu não fico sentado pensando, bem, sabe, nós falhamos. Não, eu não vejo como uma oração que falhou. Minha carne sentiu isso antes. Como eu disse, eu estava meio desanimado com isso. Porque quando você se dedica tanto quanto nós, orando por isso em família, eu, minha esposa, meus filhos e tudo mais, eu fico ali e penso, não, está tudo bem, está tudo bem. O céu não está caindo, galinho. Eu estou esperando, digo a todos, Jesus Cristo está voltando. É pelo que eu mais espero. Mas isso virá de uma pressão. Virá de um abalo para despertar. Independentemente do que qualquer voz profética lhe diga sobre tudo o que vai acontecer e essas outras coisas. Escutem. É por isso que eu digo o tempo todo, siga o Espírito Santo por si mesmo e o que ele está lhe dizendo. E se você sente uma urgência em seu espírito e consegue ver os sinais dos tempos ao seu redor, você sabe onde estamos. Há uma urgência. Orando agora pelo que ele fará nessas 48 horas. Agora mesmo estamos nisso. O que ele fará esta noite? Orando pelo moral dele, por estar abatido. Orando por quem o está animando, quem o está alimentando. Orando por isso. E eu oro de todo o coração. É aí que a igreja estamos orando por ele, para que durma bem esta noite, para que acorde, porque sabe, ele provavelmente está muito irritado. Bem, ele impôs outros 10% ali. Não sei o que isso causou. Não sei o que vai acontecer com os processos, porque há um teatro político exatamente como o Senhor nos disse que viria. E estão dizendo, bem, e o povo americano, eles estão fartos. Há 1.000 empresas agora, por causa daquela decisão, que entraram com um processo contra ele, no governo Trump. 1.000 empresas nos Estados Unidos da América, processando pelo dinheiro delas e por tudo isso. Então, um teatro político inacreditável é o que está acontecendo. 1.000 empresas até agora. Foi o que eu vi há pouco tempo. E eu disse, lá vamos nós. Estamos entrando em uma fase que é tudo sobre as eleições. Novembro está chegando, pessoal. Eu disse, bem, aí está, vocês veem? Não sei o que vocês pagam. Mais de 1.000 empresas estão processando o Trump por causa de suas tarifas. Então, Então vamos orar. Sabe? E é aí que estamos esta noite. Quantos minutos foram? Já deu. Eu consegui. 32 minutos. 33. Muito tempo. Coloca isso na tela. Sim. Teatro político. É isso. 1.000 empresas. Agora, o que elas vão fazer? Vão processar pelo dinheiro delas e tudo o que vão fazer. E todas essas nações, eles disseram que vão ter todo esse dinheiro e todos esses processos e todas essas coisas. E eu fico tipo, isso é drama. Muito drama agora. Então, o que vai sair disso nos próximos, 7 meses? Isso é uma nota positiva. Agora, eu não sou um consultor financeiro. Não estou dizendo para você comprar ou fazer nada. Eu só achei isso interessante por causa do que estava sendo dito sobre isso, certo? Eles vão fazer tudo. E o Trump vai assinar com uma caneta de ouro. E quando ele fizer isso, será o começo do sistema da besta. Eu disse que viria das criptos, mas eles têm que regular porque é muito volátil. Para baixo, lembra na próxima última visão. Eu vi as corredeiras e certas moedas e ouro, e tudo isso estava descendo as corredeiras. E então, eles têm que deixar estável assim para criar uma nova revolução industrial. E nós vimos o Benjamin Franklin empinando uma pipa. E vimos aviões, trens e automóveis surgirem disso. Mas o Senhor disse, o que vem agora virá da inteligência artificial. E será muito mais forte do que o que aconteceu na primeira revolução industrial. A próxima será através da inteligência artificial. E eu vi bebês, construa um bebê. Lembra? Construa um bebê. E você podia escolher como queria que seu bebê fosse. E podiam incubá-lo em uma coisinha que parecia o tamanho de uma bolinha. E você coloca seu bebê na sua semente, do óvulo da sua esposa e a semente, e eles colocam e constroem o bebê. E se não sair do jeito que você quer, eles simplesmente descartam. Bem, sabe, não queríamos que fosse desta altura, desta cor de olhos, todas essas coisas. E podemos dizer pelo DNA e através do aí está.
Construa um bebê. Eu avisei sobre tudo isso, Revolução Industrial, e o Senhor disse, isso dará origem ao sistema da besta. É assim que eles têm $1 digital. Tudo sai disso. Para colocar aquele chip na mão e aquilo na testa se você ficar aqui. Tudo sai disso aqui. Estou tentando te dizer o quão perto estamos. Olhe para o que eles tiveram que ter, esta lei. E eu dei a palavra há 1 ano, em fevereiro passado. Eu dei a palavra e disse a todos. Eu vejo isso e eu estava. Eu estava dirigindo por Cape Coral, onde eles lançam os foguetes. E eu vi o Elon Musk lançando foguetes. E se eu tivesse me atrasado apenas alguns segundos, não teria visto aquele foguete decolar. As pessoas estavam lá há 2 dias esperando aquele foguete partir. E eu cheguei em questão de segundos. E o Senhor disse, é assim tão preciso e o quanto? Você terá que me ouvir nos últimos dias para que me ouça sobre investimentos. É com essa rapidez que você terá que me ouvir. Para estar no lugar certo, na hora certa, me ouvindo, filho. Tanto quanto aquele foguete decolando, o Elon lançando e eu assistindo. Fiquei tipo, uau, isso é muito legal. Foi tão barulhento e eu assisti. E o Senhor disse, eles estão indo nos dias que virão. Tire isso do Velho Oeste e haverá muitos deles que cairão como estrelas, foi o que ele disse. E haverá 5 pilares. Então eles estão falando sobre o que o Senhor nos disse há cerca de 1 ano neste canal. Temos orado por isso. Não sei quando tudo isso vai acontecer. Estão dizendo 1º de março. Eu não sabia. Eu não assisto ao noticiário. O Braden assiste. Ele traz pra mim e diz, papai, isso estava acontecendo. Eu não tenho tempo. É exigido muito mais de mim pelo pai. Ele me diz, Brandon, eu preciso mais de você.